Muito bem, ladies and gentlemen, então hoje agora, acabei de gravar um vídeo sobre a Via, bem-vindo ao vídeo da Magalu, irmã, parceira aí da Via. Vamos lá, vou comentar um pouquinho sobre a parte técnica, então esse é o vídeo também, assim como o vídeo da Via, bem preguiçoso meu aqui, vai ser somente gráfico, tá bom, pessoal? Sem nenhum insight macroeconômico, então não se preocupe, um vídeo direto ao ponto. E vamos falar sobre o comportamento, tá? O que eu espero para a Via no curtíssimo prazo, pós-carnaval, quarta-feira aí, e também para o próximo mês, próximo não, né? Esse mês de março, mês que eu tô indo para 3.2, pessoal. Meu Deus. Vamos lá, trazer o disclaimer para vocês. Tá? E direto para o gráfico, pessoal, sem enrolação. Bom, o que eu espero para a Magalu? Infelizmente a Magalu não foi tão perfeita nos pontos como a Via foi, né? Eu tinha ponto na Magalu, tá? Em 5,68 e 5,14. Bom, invadiu o 5,68 e não tocou no 5,14. Então, para a semana, quarta-feira, tá? Eu tenho os dois suportes, tá? Período de silêncio da Magalu vai falar sobre os seus resultados, divulgar os seus resultados, né? Então, bastante volatilidade esperada, pessoal. No caso da Magalu, diferentemente da Via, não houve nenhum grande volumão, tá? Nenhum grande volumão aqui. Tá? O grande fluxo começou lá em outubro, novembro, se estendeu para o dezembro e meio que diminuiu, tá? Mas ainda assim, pessoal, o volume atual da Magalu, vejam só, tá bem mais alto do que a média histórica. Média de 2021. Tá? A média está aqui, de repente a gente chega em novembro, não sei se vocês estão chegando aqui em novembro, e nós temos um novo patamar de liquidez. Tá? É muito maior do que o passado. Então, pessoal, é notável isso, tá? Não é pouca ordem de compra que está aparecendo aqui, tá? Quando a gente olha para o BTC não está nas alturas da Magalu. Então, sim, tá? Eu acredito em fluxo comprador. Se é de curtíssimo prazo, difícil, pessoal. Creio que seja aí pós-eleição, vamos assim supor, tá? Ou melhor, pós-contração da política monetária para expansão da mesma, tá? Quando isso vai acontecer, creio eu que no segundo semestre, pessoal, tá? Então, se eu tivesse que analisar fluxo para o futuro, o que eu tenho? Qual é a minha tese? Falei que não ia comentar sobre macro, coisa do tipo, né? Mas vamos lá, pessoal. Eu acredito que esse primeiro semestre, esse primeiro tri já foi, mas eu vou comentar. E o segundo tri, o primeiro foi protagonizado como, tá? O quarto tri e o primeiro tri. Muito fluxo financeiro vindo para valor, saindo há tempos já, desde agosto do ano passado, de growth, de crescimento, tá? Aqui no Brasil, devido à política monetária, tá? E depois fiscal, PEC dos precatórios, todas as empresas mais sensíveis aí, tá? Capital intensivo, a financiamento, a custo de capital, enfim, tá? E inflação, todas caíram. As de valor conseguiram sobreviver. Protagonistas, pessoal. Commodities no quarto trimestre, tudo bem. Bancões também, e no primeiro tri desse ano, tá? Utilities, menos, tá? E aqui nesse menos que eu acho que está o grande fluxo do segundo trimestre. Eu acho que commodities vão arrefecer, tá? De abril, maio para frente, enquanto que os bancos vão continuar performando bem, não vai sair fluxo dos bancos, só vai deixar de entrar fluxo nos bancos para ir para utilities, saneamento, energia elétrica, creio que vai ser o norte ali para o fluxo. Já crescimento, pessoal, small caps, construção civil, setor imobiliário, consumo e varejo, empresas que dependem de atividade econômica e têm mais sensibilidade à taxa de juros e inflação, no mínimo a partir do segundo semestre. Sabe? Acho muito difícil reverter tendência em empresas de crescimento já no primeiro semestre. Então continua o período de acumulação. Tá? Por mais que o volumão esteja alto aqui, acho que vai continuar andando caranguejo, Magalu. Tá? Legal. Para março, já na quarta-feira, eu tenho que se a Magalu abrir acima dos 5,68, o mesmo é suporte, assim como 5,14. Alvos, pessoal, 6,81, 7,40 permanecem. Tá? E se o resultado vier muito bom, 8,61. Tá? Não creio que a Magalu chegue no primeiro semestre até 2 dígitos novamente. Tá? Tô mais nesses pontos aqui, ó, os principais. Tá? Errei, resultado veio ruim, 4,13. Tá? Então já tenho, se eu tivesse vontade de entrar
Magalu já teria minhas ordens cadastradas, tá? Assim como se eu já tivesse posição e tivesse o médio abaixo de 6,81 ou abaixo de 7,44, de 40 ou abaixo de 8,61, eu usaria um desses pontos para rebalancear, tá? Tá nítido para mim o movimento, tá já metrificado, tá? A Magalu. É isso, pessoal. Bastante volume já há muito tempo. Só acho que política monetária vai abrir a porteira para reversão de tendência, tá? Por hora, ainda preocupação com a inflação, ainda mais agora com o petróleo, com a guerra na Ucrânia e Rússia, vai inflacionar, vai ter pressão. E se o dólar não continuar caindo, tá? Problema. O que é um ponto positivo, pessoal, para o nosso mercado aqui de crescimento? Se nós tivermos, por exemplo, nenhum banco central europeu devido à guerra e tampouco o Fed norte-americano devido à guerra, sendo hawk, subindo taxa de juros, fazendo tapering mais agressivo e até vendendo, começando a diluir, a diminuir o seu balanço, pessoal, por causa desse conflito, nós podemos ter commodities em alta, tá? Pressionando em tese a inflação, o que é ruim para as empresas de crescimento da bolsa, mas bom para as empresas de commodities, tá? Mas o que a gente pode ter é um cenário perfeito, pessoal, porque commodities podem se manter em alta, tá? Só que bancos centrais, principalmente dólar, tá? Pode não responder com uma política hawk, austera, porque pode-se ter ali uma expectativa de guerra, de maiores gastos. Então vamos ajudar ali, vamos ser expansionistas ou pelo menos vamos manter, tá? Sem subida. E se isso acontecer, o dólar se desvaloriza. Então a gente vai ter commodities alta, mas dólar se desvalorizando, tá? E aí não tem inflação. Tá? Vocês perceberam aí que faz um mês que o petróleo sobe, tá? Mas faz um mês também que o dólar cai. Então não teve reajuste nos combustíveis, por exemplo. Tá? Então é bem importante ver a dinâmica do dólar para o setor de crescimento, consumo, varejo, não porque o dólar impacta diretamente ele, tá? Ou as ações. Não, é porque o dólar impacta diretamente a inflação, que impacta diretamente no bom humor ou não do Roberto Campos, tá? Se ele vai subir ou não taxa de juros, conter ou não a inflação. Porque a Selic só está alta para conter a inflação, tá? Uma vez a inflação arrefecendo, não temos por que aumentar a Selic. E aí pode gerar um fluxo super comprador para o setor. Então tem muitos analistas acreditando no super boom, tá, das commodities. Eu já não acho que vai ter super boom. Acho que os Estados Unidos ainda ganham esse braço de ferro, pondo o Irã no meio, enfim, para petróleo especificamente. E logo, logo, o Putin dá um checkmate lá e o comércio exterior se mantém ao mesmo. Tá? Por mais triste ou que seja, pessoal. Tô olhando aqui numa ótica de dinheiro, tá? E aí, se a gente tiver, tá, essa dinâmica correta, a inflação vai deixar de ser um problema, tá? Enquanto o Putin estiver na Ucrânia e o Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, não responder com aumento de juros. A gente vai ter commodities ainda em alta, e o dólar caindo, o que deve, em março, resolver ou refletir, em março, abril, numa reunião do Copom, não só do Fed lá, mais dovish, né? Mais branda, expansionista, sei lá. E, poxa, isso pode trazer um fluxo para o setor de respiro, tá? E aí sim, se eu estiver certo nesse balanço, pessoal, que é dólar fraco e commodities lentamente caindo, mas o dólar fraco, tá? Devido a essa quebra de expectativa, todo mundo está pagando lá 50 pontos base para março no Fed, pode vir 25, por exemplo. A gente pode ter um super ciclo aqui, vamos dizer assim, de valorização, não para as empresas de commodities, tá? Porque muito da alta atual já foi posta no preço. Inclusive, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, teve mais uma alta. E eu acho que já vai rolar muita realização nas commodities. O fluxo das commodities, na minha opinião, vão despejar um pouquinho nos bancos, aqui no Brasil, um bastantão na utilidade pública. E se eu tiver correto, dólar fraco, devido a uma política monetária do Fed fraca, devido ao Putin ainda continuar na Europa, na Ucrânia, tá? Vai sobrar, né, na parte de alocação de ativos, vai sobrar um pouquinho para o setor de crescimento aqui do Brasil, tá? Porque a inflação vai deixar de ser um problema. Porque dólar é muito mais sensível à inflação do que o preço da commodity, tá? Porque a gente ainda produz 80% aqui do que a gente consome de muitas commodities, de muitas
de muitos suprimentos. Agora o dólar não, o dólar é a tal da paridade internacional, então se a gente conseguir, se o dólar cair, com certeza, na minha opinião, teremos aí um fluxo rápido, porém energético de fato, para empresas de consumo. E aí esse fluxo pode levar a Magalu, pessoal, até os 15,86 máximo, tá? O normal é eu estar errado, porque eu não sou não sou economista, tá? E a gente ter, na minha opinião, 2 grandes pontos de suporte da Magalu, 5,68, 5,14, tá? Se vier muito ruim o resultado, 4,13, tá? E em algum momento, aí sim, nesse primeiro semestre de 2022 segundo, no ano de 2022, a Magalu beliscar o 8,61, tá? Então, tá no meu cenário base, independente se eu tô certo no cenário macroeconômico ou errado no cenário macroeconômico, geopolítico, enfim, de fluxo, entenda como quiser, tá no meu cenário, ela bater em 2022, 8,61. Dá um beijo ali, tá certo? Tá lá. Deixem nos comentários o que vocês acharam, pessoal. Aqui é a telinha final para me despedir. Obrigado. Se você curtiu o conteúdo, deixe um like, um comentário também. E para mais informações, carteiras recomendadas, tutoriais, treinamentos, descrição, pessoal. Um pergaminho para vocês lá. Tchau, tchau.